Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Então a gente está começando mais uma live aqui da gente. Espero que vocês tenham gostado da anterior e vamos para mais uma, né? No vídeo anterior a gente comentou sobre poesia social, poesia política. Lemos vários poemas de poetas que que abordavam, né, nos seus textos, que abordam nos seus textos poemas de cunho social, de protesto, né? Chamada arte de protesto. Mas eu falei no vídeo anterior que tinha um livro muito interessante sobre propaganda ideológica. Só que eu errei, não é a série Princípios, que também é uma série bem legal e é assim pequenininha, bem didática, manualzão também. Eu adoro manual. Os manuais eles ajudam a organizar o pensamento na nossa cabeça. Mas na verdade é esse aqui, ó. O que é propaganda ideológica, do Nelson Jar Garcia. Editora Brasiliense, coleção Primeiros Passos. Olha lá a nossa Maria Cecília Costa já assistindo. Nós temos a Cátia Luzia de Araújo assistindo. E Virgulino Lima também está assistindo. Um beijão, um abração para todos vocês. Então, ó, gente, dica de livro. O que é propaganda ideológica? Livro importantíssimo, abre muito a cabeça da gente sobre a força que tem os meios de comunicação para influenciar as pessoas. Não só os meios de comunicação, mas segundo Bakhtin, né? Mikhail Bakhtin, nós mesmos, enquanto sociedade, enquanto membros de uma sociedade, nos influenciamos mutuamente, né? Bem, vamos falar da poesia dos anos 80? Então vamos lá. Muito bem, o que eu vou falar aqui para vocês é um panorama da poesia carioca. Porém, fatos semelhantes, movimentos semelhantes estão acontecendo também na Bahia, com os poetas da praça. Eles se reuniam na Praça Castro Alves para falar poemas. Nessa mesma época estava acontecendo também Minas Gerais, São Paulo, enfim, no Brasil inteiro. Então, quando a gente for falar hoje de poesia carioca dos anos 80, nós vamos estar falando da poesia, por isso que o nome do vídeo é Poesia Brasileira dos anos 1980. Os anos 1980, como a maioria das épocas, todas as épocas da história humana, teve uma infinidade de artistas escrevendo. Os que ficaram conhecidos, os que ficaram mais ou menos conhecidos e os que ficaram muito conhecidos. Então, embora a crítica literária vai dizer que os anos 1980 é uma época de extrema multiplicidade, a gente vai perceber que em todas as épocas, o século XIX, por exemplo, havia grande multiplicidade, né? Como é que você vai conseguir juntar o trabalho? É difícil, inclusive hoje em dia a academia ela vem rejeitando muito essa coisa de escola literária, né? Como é que a gente vai colocar na mesma caixinha um Augusto dos Anjos, com Souza Andrade, com o Bernardo Guimarães, que escreve, o mesmo Bernardo Guimarães vai escrever Escravizaura, mas também vai escrever versos de cunho satânico, né? O Escravizaura, que é um romance romântico, bem, né, folhetinesco e tudo, e ao mesmo tempo vai escrever versos obscenos, versos proibidos até. Nós vamos ter um jovem maravilhoso escrevendo nessa época, morreu muito jovem, chamado Álvares de Azevedo. Muitos poetas adoram Álvares de Azevedo, eu sou um deles. Nós vamos ter vários poetas no século XIX, escritores no século XIX, que vão... A gente vai ter dificuldade de colocar todos eles numa mesma caixinha. O próprio Machado de Assis, no século XIX, embora muita gente diga que ele é um realista, na verdade ele é machadiano, segundo a corrente mais forte hoje em dia dentro da universidade. Tá? Então, a gente tem que entender que toda a época literária, a multiplicidade foi muito grande. Mas a crítica literária dos anos 80 vai insistir nisso, tá? Inclusive nesse belo livro aqui, que um amigaço meu, um amigo aí da nossa querida Maria Cecília
Costa Junqueira, nosso amigo em comum. Olha aqui, ó. Seleção e prefácio do nosso Ricardo Vieira Lima, nosso amigo comum. Ele fez esse livro aqui, ó, Roteiro da Poesia Brasileira nos 80. E ele, em muitos pontos, ele confirma aquilo que a crítica literária desse momento, dos anos 1980, vai falar em peso, tá? Que é um momento múltiplo, polifônico, ou seja, muitas vozes diferentes, que é um momento de muitos artistas de variadas tonalidades. Outra coisa que a crítica vai dizer também muito é que o poeta dos anos 80 é o poeta culto, preparado, técnico, que deixa aquele estilo dos marginais dos anos 70, né, a chamada poesia marginal dos anos 70, que hoje em dia a crítica literária prefere chamar de geração 70. A crítica vai dizer que essa geração 70 vai ficar para trás. O estilo desleixado, o poema da instantaneidade, escrito de uma forma instantânea, né, que capta o instantâneo da vida, que é pouco trabalhado, que vai ser pouco burilado, enfim. A crítica literária vai dizer que esse poeta é deixado para trás e que agora o forte mesmo, o poeta, dentro desse grande conjunto múltiplo de poetas dos anos 80, quem vai ascender e ser a grande figura da época é o poeta culto, preparado, se possível professor, poeta universitário. Professor universitário poeta, né? Aí que emerge as figuras dos poetas que são também professores universitários. Não é de se estranhar que quem escreve essa crítica literária, a maioria dela são poetas, professores universitários. Então a gente percebe dentro da crítica literária, de quem escreve literatura, que quem escreve tem o poder da caneta, tem o poder nas mãos de escrever a história que quiser, o poder de narrar, de construir uma narrativa, né, de uma discursividade. O que os meus estudos atuais vêm apontando dentro do meu mestrado? Vem apontando que, na verdade, havia uma grande massa de poetas que foram ignorados, que geralmente são chamados de baixa literatura ou baixa cultura, que vão estar presentes nas ruas, nos bares, nos recintos fechados, e são esses movimentos feitos nas ruas e nos bares e tudo mais que vão dar origem a muitos elementos que hoje são formadores dos saraus que a gente frequenta. Quer um exemplo disso? O microfone aberto é um exemplo de um resquício dos anos 80, quando os poetas convidavam para o meio da roda prostitutas, mendigos, bêbados, todos para falarem, se expressarem, falarem poesia. Ok? Eu não quero antecipar o que eu vou falar, mas já estou antecipando, já estou falando como é que eles agiam no seu modus operandi, né? Então, nesse livro aqui que o Ricardo Vieira Lima não só selecionou os poemas, mas também prefaciou, ele vai dividir os poetas em 4 grandes grupos, didatizando, né? O Ricardo procurou didatizar quais seriam os poetas dos anos 80. Os poetas seriam os poetas da tradição, que praticariam uma lírica da tradição, os poetas da transgressão, que praticariam, né, uma lírica transgressora, os poetas de uma lírica vitalista e os poetas de uma lírica de síntese ou unificadora. E aí o Ricardo Vieira vai definindo, né, que a lírica de tradição é uma tendência que busca o diálogo com as fontes clássicas da poesia brasileira, estrangeira, que dialoga, que rebusca, seriam a chamada tradição renovada, mas são seguidores de uma tradição. A lírica de transgressão é justamente o oposto, né? A lírica que transgride, que quebra, que rompe com tudo que é antigo, seguindo uma tendência da poesia modernista de 22. A lírica vitalista seria uma vertente que atualiza o ideário da contracultura, calcado no binômio arte e vida, adaptando à contemporaneidade. Herdeiros da poesia marginal, os partidários dessa corrente estética defendem as políticas do corpo e da ecologia.
Enfim, e a quarta, a lírica da síntese ou unificadora, tendência que, conforme o próprio nome expressa, sintetiza ou unifica as vertentes anteriores, ou seja, seria uma lírica da salada, né? Que trabalharia com a tradição, que trabalharia com a transgressão, que trabalharia com a inovação, enfim, tudo isso. Então, o que essa crítica vai dizer? Vai dizer, afirmo mais uma vez, que o poeta dos anos 80, que a poesia dos anos 80 é uma poesia múltipla. Kátia Luzia de Araújo. Oi, Kátia, tudo bem? Que barato, cara. Chega mais. Então, retomando, o que eu estava dizendo é o seguinte: a poesia dos anos 80, dita pela crítica literária, é polifônica, multifacetada. Ao mesmo tempo, é uma poética que vai ter muitos tipos de poeta, mas quem predomina nesse momento é o poeta que é professor universitário também, que é preparado, que é culto, que não vai deixar seu poema ir para publicação sem muito burilá-lo, sem muito aperfeiçoá-lo, sem muito maturá-lo. A gente vai perceber, como eu disse, que não é nada disso. Tem uma grande quantidade de poetas que vão para as praças falar sua poesia, que vão para os ambientes, espaços públicos, falar seus textos. E convidar as pessoas que passam a também se manifestar, sejam elas poetas ou não. Ok? A gente vai perceber que esse movimento ele caminha juntinho com o movimento de redemocratização, melhor dizendo, da sociedade brasileira. É um momento onde a palavra coletividade ganha uma força imensa. A gente tem que recordar que a gente está saindo de um período militar onde o auge da repressão é ali entre 68 e 78, 10 anos o pau quebrou mesmo para valer. Muita gente sumiu, muita gente foi morta, muita gente foi torturada, foi presa, enfim. E até hoje cerca de 453 pessoas são dadas como desaparecidas, né? Estão desaparecidas. Então, grande Eduardo Moraes, chegando junto aqui de Porto Alegre. Viva a poesia! Grande Eduardo, chega mais, Eduardo. Muito bem. Quando bate 78, 79, bate aquele cansaço do regime militar, do regime de exceção. As pessoas começam a pedir diretas já. A gente tem que lembrar que em 78, 79 começa o movimento de anistia. Os políticos que foram exilados começam a voltar para o Brasil em 78, 79, 80. Então, existe uma reestruturação da atividade política no Brasil. O que antes foi desmantelada, o que antes os partidos passaram a se reduzir a dois, o MDB e o Arena, agora começa-se um afrouxamento do regime militar. Esse afrouxamento do regime militar vai atiçar, vai estimular uma vontade muito grande das pessoas tornarem a se organizarem em partidos. Não é à toa que começa de novo a esquerda a se reestruturar. A gente tem 80, se não me engano, eu acho que foi 80, a fundação do PT, e aí surge o PDT, nós temos o Brizola voltando do exílio, nós temos o Lula, que foi tão perseguido, foi e está sendo agora, né? Mas foi tão perseguido ali no final, 77, 76, as grandes greves do ABC. A gente tem assim um afrouxamento do garrote da ditadura militar. Isso faz com que um movimento de coletivização, de coletividade, ganhe muita força. As pessoas voltam para a praça, o movimento político torna a tomar as praças. Não é à toa que a Cinelândia, o centro da cidade do Rio de Janeiro, vivia cheio de gente, protestos, diretas já, enfim. Esse é o momento em que a poesia dos anos 1980 também quer voz, também quer coletividade. Não é à toa que vários foram os grupos poéticos surgidos nessa época. Não é à toa que surge a gangue pornô do Caio Trindade e da Denise Trindade, o movimento pornô, que aí teve o Eduardo Caque junto, teve o Tanus Cardoso também junto no movimento pornô, teve a Leila Mícolis no movimento pornô.
Vocês percebam como a palavra movimento e coletivo poético ganham toda uma força e um sentido nesse momento. Nós vamos ter nesse momento também vários outros tipos de movimento. O Passa na Praça, que a Poesia Te Abraça, que é um grupo que eu particularmente estudo, que começou com 30 poetas como dirigentes e idealizadores do movimento, e que depois acabou se reduzindo a uns 6 a 4 poetas só, porque vocês vejam que para dirigir um grupo tendo um corpo dirigente de 30 pessoas, sempre gera mais confusão do que uma dinâmica, né? Já pensou 30 pessoas decidindo? Mas não tenho dúvidas, todas as decisões eram coletivas dentro desses grupos. Tem também o grupo da Feira da Poesia Independente na Cinelândia. Foi escolhido propositalmente a Cinelândia como a sede dessa feira. Essa feira era uma espécie de sarau. Mas por que era chamado de feira? Porque eles colocavam barraquinhas vendendo livros de todos os poetas presentes ali. Eles deixavam o livro ali e as barraquinhas iam vendendo os livros. Mas esses poetas dos anos 80, eles não paravam só numa organização de grupo só para fazer os saraus. Eles também lançavam editoras conjuntamente, eles se uniam para fazer editoras, para poder lançar livros, não só antologias. Nesse momento a antologia ganha uma força muito grande, mas também lançar livros de solo de poetas do Brasil inteiro. Então você vai ter, por exemplo, o Douglas Carrara e a Jânia Cordeiro, na época era Jânia Cordeiro, ainda não era Jânia Carrara, mas já era esposa do Douglas, fundando a Ribroarte. A Ribroarte foi a editora que lançou os livros não só do Douglas, mas também de alguns poetas daquela época. E antologias também. Por exemplo, essa aqui, uma das antologias que eles lançaram. Varal de Poesias ao Sabor do Vento. Vocês vejam que é o símbolo do metrô, porque eles fizeram isso dentro do metrô. Olha lá, Poesia Emergente dos anos 80, seleção Douglas Carrara. Douglas Carrara é um nome muito importante nesse momento, porque ele não só atuava nos saraus, no movimento, mas ele também pensava, refletia as ações do movimento e da coletividade. Ele foi, digamos, um cérebro importante. Eu acho que é tão importante quanto a praxis, ou seja, a prática, tão importante quanto a prática é também a reflexão sobre os rumos do movimento como um todo. Voltando ao que eu dizia antes, nós vamos ter Poesia na Praia, com o Renato Brasil, Glória Horta. Nós vamos ter Poesia na Barca. Aí eles falavam poemas no meio da barca, a viagem andando, e eles em andamento, né? E eles começando a falar poemas. Mano Melo participou tanto do Poesia na Praia como no Poesia na Barca. Leila Mícolis participou, Tanus Cardoso, a gangue pornô do Caio e da Denise, de um bando de poetas alternativos, de transgressores. Tinha poesia em todos os cantos, minha gente, todos os cantos. Poesia no ônibus, poesia para todo lado. O grande crítico literário, estudioso, professor Carlos Alberto Messner Pereira, que ficou famosíssimo por esse livro aqui, Retrato de Época, anos 70, Poesia Marginal, onde ele faz, olha só a grossura do livro, onde ele faz todo um estudo antropológico, sociológico e literário da poesia, mas muito mais antropológico e sociológico da poesia marginal dos anos 70. Ele vai escrever um livro fantástico. Meu campo de pesquisa é muito mais até importante que esse aí, que é este daqui, difícil de achar pra caramba. Na estante virtual talvez vocês encontrem, que é o Em Busca do Brasil Contemporâneo, Carlos Alberto Messner Pereira.
Tem um texto aqui, aliás são vários, mas um que me chamou muita atenção e que abriu muitas minhas ideias, que é o Novo Network Poético 80 no Rio de Janeiro, onde ele passa esse panorama da poesia carioca desse momento. Então, a grande palavra, a grande... Opa, Vitor Colonna, meu querido, meu amigo do coração, Vitor Colonna, saudações Mourão, valeu, querido, vamos juntos, estamos nessa. Bem, então, a palavra de chave desse momento é coletividade, coletivização, coletivo. É uma arte coletiva, é uma arte... são editoras que coletivizam, são escritoras que lançam de forma coletiva os seus artistas. Claro e evidente que o ser humano é individualista, e nesse momento os poetas também atuam separadamente, mas é muito forte a noção de grupo nos anos 80. A Feira de Poesia Independente na Cinelândia, ela atuava a partir da atuação de vários poetas que se agrupavam ali. E o interessante é que como foi escolhido proposital a Cinelândia, é justamente para isso. Como era no centro da cidade, era muito mais fácil para a Zona Sul, os poetas da Zona Sul virem para a Cinelândia, os poetas da Zona Norte também, Zona Oeste, Baixada. Era um polo, se tornou um polo agregador dos poetas dos anos 80, a Cinelândia. Então, conforme eu estava dizendo, eles atuavam em grupo não só para montar saraus, montar espetáculos, montar, como na época eles chamavam, não chamavam de sarau na época, eles chamavam de recitais de poesia. E não era só para montar recitais que eles faziam os grupos, eles faziam também editoras com coletividade, né? Em coletividade, como se fosse uma cooperativa. Por exemplo, Douglas Carrara, que eu falei, que montou a Ribroarte, ele lançou os livros dele e de outros poetas da mesma época. O grupo Teatrote, da Leila Miklos, do Tanus Cardoso, da Carmen Moreno, da Eugênia Henriques, da Tânia Scher, da Glória Horta também, que me parece... Glória Horta, acredito... Não, a Tânia Scher. A Tânia Scher, a Glória Horta não. O Teatrote acabou virando também uma editora, a editora Teatrote. Então, e o Teatrote também era um grupo de teatro, não só de poesia, de falar poemas, mas é um grupo também de encenar poesia também, não só de escrever poesia, mas também encenar. Os textos dessas encenações, muitas vezes eram textos, a maioria das vezes, coletivos, decididos coletivamente pelo grupo em questão, que movia o sarau, que movia o acontecimento, o recital, né? As praças, essa ida para as praças, para os ambientes públicos, foi importante porque fez uma coisa que até então não se fazia, que se começou nos anos 70 a fazer, mas que ganhou maturidade e aperfeiçoamento nos 80, que foi a questão da deselitização da poesia, uma popularização do texto. Ou seja, para esses poetas que hoje eu chamo, no meu trabalho de mestrado, de poetas verbalistas dos anos 1980, eles não queriam que o texto ficasse preso ao livro. Eles queriam que o texto fosse para o corpo, para a voz, para a interpretação, para tirar aquela impressão, aquele estigma que a poesia era chata, que a poesia não era pulsante, que a poesia não era vida. O Douglas Carrara chegou certa vez a dizer que a poesia dentro do livro é um túmulo, e que a poesia só vive mesmo quando ganha o corpo do poeta, ganha a voz, a interpretação de cada poeta. Então, nesse momento, uma palavra ganha muita força: performance poética. A performance ganha muita força nos anos 80. Não foi à toa que quando eu cheguei e fui para o Pólen, fui fazer o meu sarau em 2008, a maioria dos poetas antigos, né, que eram das gerações
anteriores sempre diziam assim: poxa, Marcelo, mas você não decorou o poema, você vai ler o poema, você tem que falar o poema de cor, você tem que teatralizar o poema, você tem que ter isso, você tem... E eu sempre muito rebelde, né? Sempre, poxa, mas tem o quê? Eu tenho o quê? Eu não tenho que nada, eu não tenho que obedecer a nada. E eu, naquela época, não compreendia isso, e hoje em dia compreendo perfeitamente. Eles vinham de uma tradição que, para eles, o livro, quando você lê, é uma barreira, é um muro, esconde o seu rosto, esconde vida. O texto morre, na opinião deles. O texto não ganha vida. A vida, o texto ganha só quando está dentro de você, decorado, e ele sai com o calor, com o colorido da sua voz. Então, para os poetas dos anos 80, era muito importante ir para as ruas, mas ir para as ruas com os textos, os poemas, vários deles decorados, para encantar o público, para dizer assim: olha, a poesia não é chata, não. Ela não é chata, não. Ela é muito bacana, ela é muito legal, ela pulsa, ela é vida. Com isso, popularizando a poesia, levando a poesia para o meio da praça, eles queriam dizer duas coisas principalmente: que ela não era chata, que ela podia ser uma arte gostosa, de ser fruída, né, de ter uma fruição dela, mas que ela também, com essa situação, ela era um encorajamento a todas as pessoas que estavam ali a entender que poesia não é também esse bicho de sete cabeças que só um Olavo Bilac pode fazer, que só um Paulo Leminski pode fazer. Era uma forma de encorajar as pessoas também a escrever, também a se expressarem. Essa ida dos poetas para as praças, muitas das vezes, fazia com que quem estava passando e escrevia cadernos de poesia, solitário, no seu quarto, por exemplo, ganhasse a seguinte impressão: poxa, eu escrevo, eu podia estar aí falando também. Poxa, eu acho que o que eu escrevo tem valor. E aí, numa próxima oportunidade que ele passasse por ali, trouxesse o seu caderno de casa e falasse também. Porque havia uma coisa chamada roda, a roda aberta de poesia. Coisa que depois vai ter nos saraus o microfone aberto, que é uma forma de encorajar as pessoas a escrever e serem também poetas, serem autores. Se de fato vão ser poetas, se vão persistir, se vão continuar a escrever, só o tempo irá dizer. Mas vale muito esse esforço feito pelos poetas dos anos 80, na medida em que, num país como o Brasil, onde a leitura, a escrita são tão desvalorizadas, tão pouco disseminadas, onde a gente tem poucas aulas de redação, de leitura em voz silenciosa, de leitura silenciosa e de leitura em voz alta, pouco praticada nas escolas, era uma forma desses poetas conseguirem expandir o gosto pela leitura e, consequentemente, pela escrita. Porque eles descobriram muita gente, porque eles agregaram muita gente que mal sabia que o movimento poético existia, poético carioca existia. Na medida em que eles deram a cara deles nas ruas, colocaram a cara deles nas ruas e foram para o meio das praças falar poesia, eles levaram a arte para o meio, para o seio da cidade. A Feira de Poesia Independente ela atuava fixa na Cinelândia. Porém, o Passa na Praça, que a Poesia Te Abraça, foi um projeto que nasceu inspirado na Feira de Poesia. A Feira de Poesia vai ter sua vigência de 1980 a 1983. E o Passa na Praça, que a Poesia Te Abraça, vai nascer em 1984. Só que, ao contrário da Feira de Poesia Independente da Cinelândia, que ficava ali toda sexta-feira, às 19 horas, falando poesia. Imaginem vocês, sexta-feira, sendo a cidade, pessoal saindo do trabalho, coalhado de gente nos bares, e ali na Cinelândia tem muitos bares, e aí surgem uns doidos lá às 19 horas para começar a esticar varais de poesia, com várias poesias ali pregadas nos varais. Até porque esses varais era para as pessoas que passavam e que não tinham textos ali para ler, pegassem
algum poema para ler no meio da roda. Imaginem vocês como, na hora do rush, da saída do trabalho, como eles estavam ali e como a roda devia ser grande, né? Não só com os poetas vindo de várias regiões do Rio, mas com as pessoas que passavam ali e acabavam se engajando no meio daquela, digamos, uma palavra que está sendo muito usada agora, né? E causou polêmica, balbúrdia, triste polêmica, por sinal. Uma balbúrdia poética ali sendo feita, plena Cinelândia, sexta-feira, 19 horas, hein? Sexta-feira que é o fim da semana para muito trabalhador, né? E fim de expediente, 19 horas. Então as pessoas queriam mais era se divertir, falar poesia, curtir, namorar no meio da praça. Betina Fux, oi minha querida Betina, que saudade de você. Pois bem, o Passa na Praça que a Poesia Te Abraça, a proposta deles era fazer nas praças sim, mas itinerantemente, indo de praça em praça, principalmente da Zona Norte, levando cultura, arte, poesia para as pessoas que não tinham muito costume ou até a possibilidade financeira de ir a um teatro. Então, o Passa na Praça que a Poesia Te Abraça rodava as praças dos subúrbios para levar a poesia, para declamar, para interpretar seus poemas e tudo mais. Então, ao que parece, a primeira praça escolhida pelo Passa na Praça para ser feito um evento, um sarau, um recital, foi a Praça do Meia, já que todo mundo do Passa na Praça era do Meia. Eles frequentavam a feira de poesia na Cinelândia, mas na verdade eles eram do Meia. Depois eles rodaram várias outras praças, Marechal Hermes, várias e várias outras praças, quer dizer, levando poesia para todos os cantos do Rio de Janeiro. Tânia Torrico, boa noite, meu querido Marcelo Mourão. Tetsu Takita também nos assistindo, que maravilha. Todos os meus queridões aí assistindo, que maravilha. O que mais que eu tenho a dizer para vocês sobre a poesia dos anos 80 de rua? Gente, dia 18, aproveitar que tem 10 pessoas aí online, 11 agora. Dia 18 agora, na União Brasileira dos Escritores, eu vou lançar esse livro, Rotas e Rostos, Questões da Literatura Brasileira, onde há 2 artigos, grandes artigos, sobre a poesia dos anos 80, totalmente detalhado ali, como foi, como rolou, e dando enfoque justamente a essa poesia de rua, essa poesia levada para o meio das praças, praias. Nesse momento, nos anos 80, 1985, nós temos a poesia, o primeiro encontro nacional de poetas de poesia no Circo Voador, reuniu gente de todas as espécies, até Renato Russo foi falar poema nesse encontro no Circo Voador, que era um grande polo de artistas, né? O Circo Voador. Magda Lourenço, Miranda, boa noite, parabéns pelo vídeo. Tânia Torrico, viva dia 18, que maravilha. Pena que você não pode ir, né, Tânia? Muito bem. Você está longe, bem que você queria estar aqui com a gente, né? Betina Fuxi, eu. Bem, então parem para pensar. A crítica diz que o poeta dos anos 80 era um poeta culto, preparado, professor universitário, conhecedor das técnicas, e a gente percebe que havia todo um movimento efervescente pelo Brasil inteiro que não era nada disso. A maioria desses poetas que iam para as praças não eram poetas com grande nível de escolaridade, eram muitos deles jovens. Alguns poetas que iam para as praças eram realmente remanescentes da poesia marginal. A crítica literária vai dizer também que a poesia dos anos 80 é tão inexpressiva ou tão continuidade da década de 70 que nem vale muito a pena receber algum tipo de destaque. Pelo contrário, os anos 80 foram riquíssimos e a poesia que eu chamo de poesia popular brasileira, a poesia feita nas ruas, era riquíssima, seguia uma tradição antiquíssima, uma tradição medieval. Os poetas
não só medieval, mas também grega. Por exemplo, os aedos, os poetas de rua da Grécia Antiga, dizendo seus poemas. O próprio Homero, ao que consta, se não é uma figura lendária, pelo menos é simbólico no sentido de mostrar que havia na Grécia Antiga os aedos, os poetas que nas praças cantavam as glórias militares, os feitos heróicos, as histórias da polis ateniense, as guerras que Atenas se envolveu e que, no caso, ganhou bravamente, né? Como a Termópilas, onde os gregos tiveram tanta dificuldade de vencer os persas. Enfim, nós temos na Idade Média depois, nós temos os trovadores indo de vilas em vilas, os trovadores, não os trovadores palacianos, mas os trovadores que iam de vila em vila levando poesia, arte, os saltimbancos, né? Artistas saltimbancos. Tânia Torrico, a ortografia também foi muito modificada. Você diz o que? A ortografia dos anos 80 para cá? Enfim, não entendi bem. Taninha, manda mais um recadinho aí para a gente conversar sobre isso, que você acabou de falar. Então, como eu estava dizendo, essa tradição de uma poesia de rua é muito antiga. Se a gente for buscar no Brasil, século XIX, século XX também, a própria tradição do cordel, dos repentistas, dos emboladores, né? As grandes pelejas poéticas, os dois cantadores, um desafiando o outro, os desafios poéticos. Hoje em dia nós temos os slams que continuam essa tradição da poesia na rua, os slams das minas, os slams das periferias. Hoje em dia está vendo também nas favelas as rodas de poesia. Eles chamam atualmente de rodas de poesia, favela de tal, favela X, favela Y. Eu tenho acompanhado alguns movimentos periféricos aqui chamados periféricos, né, aqui no Rio de Janeiro. Então não é incomum a prática da poesia levada para as ruas. Porém, na década de 80, essa poesia das ruas vai provocar algumas situações que são importantíssimas, até para a formação dos saraus que hoje já estão. Tá? O microfone aberto é um deles. É uma herança dessa ida para as praças, porque nas praças as rodas poéticas se abriam e entrava na roda para falar poesia quem quisesse, né? Então poderia entrar o cidadão engravatado, de terno e gravata, que acabou de sair do trabalho, poderia entrar também o bêbado, o mendigo, a prostituta, enfim, sem nenhum tipo de discriminação, sem nenhum tipo de preconceito, qualquer um podia se expressar, e isso foi um fator muito, muito importante. E, aliado a isso, também a popularização do texto, do textual, né? Eu trouxe aqui para mostrar para você... tá, Tânia. A linguagem da poesia dos anos 80 foi modificada. Sim, claro. Foi se desenvolvendo a poesia. A língua, não só a linguagem, ela vai se desenvolvendo, mas também a própria arte não para nunca de se desenvolver. Então eu trouxe aqui para vocês alguns exemplares da época, aqui, ó, antologia do poema pornô. A galera do poema pornô foi um movimento, né, feito os cabeças do movimento eram o Cairo Trindade e o Eduardo Cac, que hoje em dia é professor universitário lá nos Estados Unidos. Isso aqui é material raro, de época. Eu adquiri na estante virtual a um preço, olha, nem vou dizer a vocês, deixa pra lá. E é um material, se vocês forem ver, olha só, ele é um material rústico, ainda rústico, parecido com o que era feito nos anos 70. Nos anos 70, o poeta, ele ia para as ruas com uns fanzines, né, com os livrinhos artesanais mimeografados, feitos caseiramente. Era um material muito rústico, muito pobrezinho, né? Não tinha nenhuma sofisticação. Opa, Feira de Poesia da Cinelândia. Tereza Jardim, preciso falar com você, a gente precisa conversar sobre aquela experiência da Feira de Poesia da Cinelândia. Falei tanto da feira, não sei se você estava aí assistindo quando eu falei bastante da feira, como a experiência da feira. Tereza, eu preciso falar com você, falar sobre aquele momento. A gente precisa marcar, se encontrar para a gente conversar sobre
o Leniel, Jair, né, teu companheiro, tudo que vocês fizeram naquela época. E, enfim, como eu estava dizendo, pô, bacana você estar assistindo, Tereza. Beijão pra ti. Naquele momento dos anos 70, você tinha esse material feito pelo próprio poeta, por isso é poesia marginal, gente, é chamado de poesia marginal da década de 70, porque era uma poesia que fugia do grande circuito das editoras, eles não eram editados pelas grandes editoras. E eles iam fazer o quê? Ficar toda hora mandando material para as grandes editoras para tentar que elas publicassem o material deles, ou fossem logo fazendo os próprios livrinhos e fossem para as ruas tentar vender. Era o que faziam os poetas desse momento dos anos 70. Então, eles faziam uns livrinhos bem artesanais e iam vender com tiragens pequenas, né? Com as parcas possibilidades deles, mas eles iam vender no corpo a corpo, de pessoa a pessoa. É diferente, quando eu disse para vocês lá no início do vídeo, quando algumas pessoas começam a fundar pequenas editoras. Por exemplo, o Douglas Carrara vai fundar com a Jânia Carrara, o marido e a esposa vão fundar a Ribroarte e vão começar a lançar poetas do Brasil inteiro e vão começar a lançar antologias com material desses poetas. Uma pequena editora com pequenos recursos, que, por exemplo, esse livro aqui, ele não é um livro luxuoso. O material dele é um material que ainda não é luxuoso, mas já é um livro bem melhor do que um livro mimeografado. Então eram editoras pequenas, de poucos recursos, mas eram como eles coletivamente conseguiam se organizar para eles lançarem os seus materiais e continuarem fugindo do grande circuito da mídia oficial. Porque a mídia oficial queria lançar o Drummond, queria lançar o Bandeira, queria lançar o João Cabral de Melo Neto, queria lançar poetas. Quando lançam poetas, porque poesia vende tão pouco, e aí as editoras não se sentem estimuladas a publicarem poetas, mas quando publicam poesia, eles querem lançar os grandes medalhões. Eles não vão lançar o poeta Douglas Carrara, não vão lançar o Marcelo Mourão, não vão lançar, enfim. Eles vão lançar os que sabem que vão conseguir vender, né? Eles não querem apostar muito em poetas novos. Então o pessoal dos 70 faziam manualmente e vendiam de uma em uma pessoa, faziam a performance de uma forma individualizada. A gente percebe que é uma grande diferença nos 80, porque a performance é coletiva, a venda dos livros também é coletiva, tudo é muito coletivo. Daí eu pedi para vocês no início do vídeo gravarem a palavra-chave: coletivização da arte. Eles atuavam em grupos teatrais, em grupos poéticos e grupos para vender também. Não só para vender o seu livro, mas para vender o livro das outras pessoas também, em antologias ou livros solos, né? Então essa aqui é a antologia do pessoal da poesia pornô, livro raro, difícil de achar. Esse aqui é o livro do Douglas, Incêndio Menor, do Douglas Carrara. Essa é a antologia, como eu mostrei para vocês, que o Douglas vai lançar dentro do metrô, com bancas, invadindo, o pessoal querendo pegar o seu trem, correndo, apressados para o compromisso cotidiano, e estava lá o Douglas, a Jânia, com as bancas vendendo antologias que reuniam poetas do Brasil todo, gente. Esse aqui é o segundo livro do Douglas, ou o primeiro, não sei se eu acho que esse aqui é o segundo. Só um minuto. É rapidinho de ver isso. É, o segundo do Douglas, que é o Libertas Quas Seratamen. Tânia Torrico: a poesia marginal, geração mimeógrafa, um movimento sociocultural que atingiu as artes, música, cinema... Exatamente. Não foi só na poesia não, Tânia. Você está super certa. Anos 80, Magda Lourenço falando. Anos 80, então foi muito rico para a poesia. Você está falando e eu estou viajando de volta ao passado. Que bacana, Magda Lourenço. Tem um livro muito bacana que saiu também, procurem, Poesia Marginal, que fala sobre a poesia marginal dos anos 80. É uma organização do Elcanaã Ferraz, poeta super conceituado atualmente. Elcanaã Ferraz,
livraço. Tem fotos, ilustrações, explicações, capas de livros artesanais. Muito bem. Outro livro importante para o estudo dos anos 70, que vão ser muito, muito importantes para os 80, Impressões de Viagem, da professora Heloísa Buarque de Holanda, CPC, Vanguarda e Desbunde, 1960-1970. Exatamente, Tereza Jardim, você falou tudo. A edição independente brasileira é muito rica. E, Tereza, você não sabe, eu tive na casa do Douglas, na biblioteca que o Douglas fez em cima da casa dele, com mais de 6.000 títulos. Olha, é de enlouquecer. Eu trouxe, assim, uns 80 quilos de livros que ou o Douglas lançou ou o Douglas vendeu naquela época. Eu tinha muita sobra de livro dos anos 80 e a família generosamente tem que agradecer muito a Jânia Carrara, a Luana Carrara, toda a família Carrara que me recebeu com todo carinho e me cedeu um material aí que, olha, é muito livro para analisar. E eu tô com uma ideia, Tereza, inclusive eu quero que você participe, se você puder. Eu tô com uma ideia da gente lançar uma coletânea de poetas dos anos 80 chamada Poesia Verbalista 80, para a gente rebuscar os melhores poemas dos melhores poetas, e o Leniel, com certeza, você também, gostaria que estivesse presente nessa coletânea. Tem muitos projetos que eu estou querendo mover, que já estão nascendo na minha cabeça. Fazer a biografia do Douglas Carrara, fazer a biografia do Passa na Praça, botar isso, porque, gente, o importante é a gente documentar. Se vocês forem ver dentro das universidades, dentro dos lugares que chancelam, que dão valor por exemplo, a poesia marginal. Hoje em dia a poesia marginal está estudadíssima nas universidades. Várias pessoas fazem muitos trabalhos sobre a poesia marginal no mestrado, no doutorado. Eu conheço alguns amigos que estão fazendo doutorado e estão fazendo nessa área de poesia dos anos 80, poesia marginal. Então a poesia marginal está aceita dentro da universidade já. Só que a poesia dos anos 80 não ainda conseguiu colocar uma versão verossímil, verdadeira, ou próxima da verdade dentro da universidade. O que, Tereza, a gente estava falando aqui antes, era que a crítica literária ignora a poesia de rua, ignora a poesia independente. A Heloísa Buarque de Holanda, que é uma excelente crítica, professora, estudiosa da literatura, tem um ou dois no máximo, são dois, mas um que mapeia o movimento de vocês, mas mapeia assim de uma forma que saiu até no JB na época, em 1981, esse artigo, mas é muito brando, tem muito pouco material. Quando eu fui escrever ainda estou escrevendo a dissertação de mestrado, a maioria do meu material é um material que eu estou tendo que entrevistar as pessoas, estou tendo que muito de entrevista. Digo para você que tem sido muito entrevista. Inclusive, por isso que eu falei que eu preciso conversar com você. E são poucos os livros que falam de vocês, da poesia independente, que é tão importante, que é um panorama riquíssimo, como você bem está dizendo. Exatamente, Tereza. Leniel Jair era um dos maiores incentivadores dos poetas da poesia independente. Exatamente. E eu ouço muito falar do Leniel. Muito, 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 muito. Toda hora eu ouço falar do Leniel Jair. E eu preciso rebuscar a história do Leniel Jair, Tereza. Preciso que você me ajude. Por favor. A gente precisa conversar, a gente precisa trocar informações sobre como o Leniel fazia, como o Leniel atuava dentro da Feira de Poesia Independente, junto com Douglas, junto com Flávio Nascimento, que também é outro nome importante, além do Leniel, além do Douglas. Mas é difícil, não tem. Eu, por exemplo, estou tentando muito conversar com cada grupo dessa época para tentar que cada grupo faça relatos dessa época. Para que, mesmo que o grupo não consiga escrever
um artigo, ou um ensaio, ou uma biografia que seja, eu depois possa auxiliar a melhorar o texto e a gente lançar materiais de estudo para os estudantes. Claro que não vão ser materiais imaturos, não vão ser materiais... Para você ter uma ideia, esse livro que eu vou lançar, onde tem 2 ensaios sobre a poesia independente, eu vou lançar dia 18 agora, Tereza, lá na União Brasileira dos Escritores. Tem 2 ensaios sobre esse meu estudo. O primeiro ensaio chama-se A Poesia Brasileira na década de 1980. E o segundo ensaio é Poesia e Política no Brasil dos anos 1980, Feira de Poesia e Passa na Praça, Filhos da Redemocratização. Já é um primeiro material, são primeiros materiais. Também tem material aqui, nesse livro aqui. Então a gente cata, mas é tão esparso, é tão pouco, é tão raro. Existe um outro artigo aqui excelente do professor Carlos Alberto Messider Pereira, que eu já até tinha dito aqui no vídeo, que chama-se O Novo Network da Poesia... Ai, meu Deus. O Novo Network Poético 80, no Rio de Janeiro, que eu acho que você deve até conhecer. E tem um outro livro importantíssimo, só falando assim, da Leila Mikulis, Do Poder ao Poder. Leila Mikulis, uma das participantes ativas até hoje, mas naquele momento dos anos 80 atuou em vários grupos, teatrote, atuou na Feira de Poesia, atuou na Poesia na Barca. Esse livro da Leila é maravilhoso, porque mapeia também vários movimentos, mas tirando da Leila, tirando da professora Heloísa Buarque de Holanda, que são 2 artigos, e tirando o Carlos Alberto Messider Pereira, a gente não tem nada sobre, temos um silenciamento sobre a poesia alternativa independente, carioca, brasileira dos anos 80. É um material que precisa ser estudado, é um material vastíssimo, é um conhecimento oceânico, é um oceano de informações. Eu sou um dos primeiros a mexer se não o primeiro a mexer nesse digamos, matagal para capinar, para tentar organizar, mas eu juro de coração que eu quero que mais e mais pessoas consigam começar a estudar os anos 80 como eu acho que devem ser estudados. Então eu estou tentando fomentar ao máximo dentro das universidades, já dei 4, vou para a 5ª aula sobre poesia brasileira dos anos 80, tentando com que apareçam novos e novos, torcendo para que apareçam novos pesquisadores nessa área. Porque é um estudo escasso, é um estudo encantador, não foi à toa que me deu o 2º lugar, quase, foi por causa de 0,25 pontos, eu não fiquei em primeiro lugar no concurso do mestrado na UERJ. Eles ficaram encantadíssimos com essa história dos anos 80, porque é desconhecida. É que nem o Ítalo Morricone, que é um conceituadíssimo professor, escritor. Também o Ítalo ele faz muitas seleções, antologias, ele trabalha muito com antologia e com seleções de textos para editoras de grande porte, e ele chegou para mim e disse: Marcelo, esse estudo que você está começando não existe na universidade, você vai inaugurar uma caixinha, uma gaveta na universidade, não existe isso. Então, passou em branco. Por que passou em branco? Porque não há interesse a princípio, pelo menos, não se sabia também sobre todo esse movimento lindo que vocês fizeram, né, na década de 80. Então o livro da Heloísa, que fala da década de 80, é uma reunião de textos dela, do Zuenir Ventura e do Hélio Gaspari, chamado 70-80 Cultura em Trânsito, da repressão à abertura. E o texto que ela fala sobre a poesia dos anos 80 se chama... Peraí que eu já vou achar. Tá aqui. Se chama Marginais, Alternativos, Independentes. Saiu no Jornal do Brasil no dia 15/8/81. E mais umzinho que ela tem, mais nada. Há um silenciamento sobre esses grupos dentro
do universo da academia, né? E aí eu estou tentando, de todas as maneiras, romper esse bloqueio. E quero muito a ajuda de todos que participaram naquela época, que possam trocar comigo informações, que a gente possa, que vocês possam confiar a minha análise de materiais de época. Tem um grupo aí que eu estou me contactando também, que já está prestes a me passar material de época para eu fazer uma avaliação. Olha aqui, outro livro importante da época, a Antologia do Passa na Praça que a Poesia Te Abraça. É um livro rústico, não é um livro, uma lombada simples, mas importante para a divulgação dos poetas que participavam do Passa na Praça que a Poesia Te Abraça, uma antologia, uma reunião de poetas. Gente, todo livro é documento, todo livro é documento. Por isso que eu tenho uma paranoia de lançar livro. Quando eu vou lançar um livro, eu sofro, que é uma loucura. Esse livro aqui, foram mais de 40 correções, e olha que são todos ensaios que foram conceituados por professores de alguns cursos universitários que eu fiz recentemente. Todos esses textos levaram nota máxima. Mas não satisfeito com isso, eu ainda pedi para o Ricardo Alfaia, meu revisor, eu sou revisor, mas eu sou tão paranoico com essa coisa do erro, que eu pedi ao Ricardo Alfaia para revisar. Ele revisou, ele leu, ele opinou. Um livro, gente, para ir para a mão do leitor, ele tem que ser muito, 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 muito corrigido, muito pensado, muito explorado, muito maturado. Então, porque o livro é documento, só que nós precisamos lançar cada vez mais. Não foi à toa que a partir do momento em que caiu essa ficha para mim, o livro é documento, o livro registra, o livro eterniza, que eu fiz questão de... Eu que era contra fazer uma antologia do pólen, fui fazer uma antologia para marcar os 10 anos, para comemorar os 10 anos do pólen. E ano passado saiu. E eu aprendi com a galera que me deu assim um estalo. Eu falei, caramba, esses caras estão certos, tem que eternizar a partir da antologia. E os poetas dos anos 80 faziam isso, eles se coletivizavam e lançavam antologias coletivas. Então, gente, dia 18 agora, nessa quarta-feira, lá na UBE. A UBE fica ali na Avenida General Justo, 171, segundo andar, ali pertinho do castelo e pertinho do Santos Dumont também, do aeroporto Santos Dumont. Eu vou lançar esse livro aqui, Rotas e Rostos, Questões da Literatura Brasileira, pela Aventura Editora, um editor que tem uma paciência, que é o Jorginho Ventura, teve uma paciência de Jó, que a gente se encontrou umas 5 vezes para debater, para trocar coisas, para melhorar a capa. Eu sou um paranoico, quando eu lanço o livro eu sou um paranoico. Eu encrenco com tudo, eu encrenco até com a direção das letras. Eu falei assim, Jorginho, será que o título Rotas e Rostos está bem no meio da página? Eu sou tão cartesiano que eu falei para ele, não está no meio da página o título não, hein? Vamos botar bem no meio mesmo. Eu tenho certeza que é TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, por perfeição, né? Uma coisa assim de maluco, porque imagina você, a gente diminuindo, a gente corrigindo, diminuindo a possibilidade do erro, já sai um errinho aqui, outro ali, se bem que até hoje, assim, dos meus livros, só o primeiro eu vi, assim, 2 erros depois de pronto, sabe, o livro. Mas, enfim... então eu vou lançar dia 18 agora, espero os amigos lá pra gente fazer uma grande festa, a gente se abraçar bastante, se beijar bastante. Maria Delmont, ei poeta, boa noite Maria. Bom, gente, a gente já conversou muito sobre poesia dos anos 80, se vocês tiverem dúvidas sobre a poesia dos anos 80, mesmo o vídeo terminando, vocês coloquem aí nos comentários as perguntas que eu respondo sobre qualquer dúvida que vocês tiveram aqui na minha explicação, tá? Claro que assim, muita coisa a ser conversada sobre a poesia dos anos 80,
Mas eu acho que o principal a gente conversou, né? A saída para as praças, essa vontade de colocar a poesia para as pessoas, de aumentar aquilo que os poetas dos anos 70 faziam, que era falar poesia, tendo um corpo a corpo com o seu futuro leitor, né, para convencer ele a comprar o livro. Só que nos anos 80 não era só comprar o livro que eles queriam muito mais, que ao levar os poemas para os espaços abertos, públicos, eles não queriam só vender os livros, eles queriam vender os livros e motivar as pessoas também a escreverem, a falar poesia em praça pública, ou seja, uma democratização da arte. Não só uma democratização nos anos 80, política brasileira, uma redemocratização, mas os poetas, os artistas também queriam uma democratização do livro, do poema, da arte, que todos pudessem curtir poesia, ouvir poesia, falar poesia, escrever poesia. Gracinha, Quintão, vontade de ir. Poxa, Gracinha, você está tão longe, hein? Que pena. Gente, então vamos para aquilo que vocês gostam, que são os poemas, para a gente falar poemas. Eu escolhi alguns poemas. Qual o horário do lançamento, André Caldeira? Andrezinho, vai ser das 16 horas. Boa pergunta tua. Vai ser das 16 horas às 18 horas. 18h30, assim, vai ter uma pequena tolerância. Vai ser 16 às 18h30, lá na União Brasileira dos Escritores. Vou estar lá esperando. André, vai lá. Isso mesmo, Tereza Jardim. Será que eu pulei alguma pergunta? Ih, rapaz, eu me empolguei. Será que eu pulei? Depois, gente, se eu não responder imediatamente as coisas de vocês, eu respondo depois nos comentários, tá? Vamos falar poemas então dessa época, desses artistas? Vocês gostam muito que a gente fale poemas, né? E eu escolhi poemas da época. E vou falar alguns, tá? Vocês vão ver que os poemas dessa época são poemas que retratam muito o cotidiano das pessoas, a política do cotidiano, que elas estavam vivendo, né? De João Francisco Lima Santos, nota 10. Obrigado, João Francisco. Valeu pela tua atenção, teu carinho, amigo. Bom saber que você está nos assistindo. Muito bem. Vou ler um poema do João Batista Alves, que fazia parte do Passa na Praça. Poema da época, né? Todos os poemas que eu vou falar aqui são poemas dos anos 80. E vou falar um poema do João, chamado Passa na Praça que a Poesia Te Abraça. Poema cujo título é o mesmo nome do grupo. Do grupo não, do evento Passa na Praça que a Poesia Te Abraça. Todo artista tem de ir aonde o povo está, para lutar por sua arte, seu direito de falar. É por isso que o poeta agora na praça está, lutando contra as misérias feitas por tiranos. O poeta vai à luta, entra ano e sai ano, e de boca aberta na praça está o poeta lutando. Não há força maior no mundo do que a própria verdade. O poeta é, na vida, símbolo da liberdade. Por isso, para ser poeta, não pode ser covarde. Onde houver injustiça, o poeta tem que falar, fiel aos direitos humanos, para essa injustiça acabar, seja na praça, na rua, onde quer que ele vá. E quando uma flor brotar, querendo florir seu caminho, o poeta com seus braços a cobrirá com carinho, mostrando que nessa vida ninguém é nada sozinho. Pois quando a tarde escurece e a praça fica lotada, lá se encontra o poeta, com sua raiz plantada, provando que a independência terá que ser conquistada. Traga um sorriso para a praça, venha amenizar sua mágoa. Quem sabe o que quer vai à luta, faz igual a Nicarágua. Fazendo Passa na Praça, tem o grupo Poça d'Água. E a luta continua, tua presença é o pão, teu aplauso é o vinho que alimenta o coração. Sei que é estreito o caminho. Participe ou lave as suas mãos. Então, gente, é isso. Era uma poesia da participação, chamar para a roda, chamar para dentro da roda na praça, no meio da praça. O Flávio Nascimento com o pandeiro dele tocando e chamando as pessoas para falar poemas e tudo mais.
Vamos falar aqui um poema. De quem agora? Quero falar um poema da Rosa Maria, Rosinha, querida Rosinha também, poeta pertencente ao Passa na Praça. O poema da Rosa chama-se Residentes do Asfalto. Feriadão vem aí, temos 4 dias de descanso. Muitos aproveitam para viajar, alguns fazem planos para programas ao entardecer e ao anoitecer. Os mais afortunados vão para a casa de campo ou de praia. Nós, os menos endinheirados, ficamos por aqui, praticando a rotina. Mas para aqueles que residem no asfalto, nada muda. Continuam sendo apenas e somente 4 dias. Bem legal. Essa foi a Rosa. A Rosa Maria. Rosa Maria. Querida Rosa Maria. Esse poema aqui é bem legal, do Sérgio Alves. Meu amigão Sérgio Alves. Chama-se Coisas do Subdesenvolvimento. Madrugada, fim de festa, a turma de jovens volta para casa. Eis que surge no caminho um orelhão. Depois do trote, arrancam o fone, arrebentam o fio, por fim arrancam o aparelho. O mais exaltado leva-o para casa, para enfeitar o quarto. Em casa, pânico geral. A mãe tivera um infarto. Depressa, chamem uma ambulância, grita o pai desesperado. Atônito, não sabendo o que fazer, em suas mãos está o último telefone público do bairro, que ainda funcionava. Sérgio Alves, fantástico, né? Não só poesia, mas uma poesia em forma de história, de quase uma parábola, né? E uma parábola com fim onde a gente chega à conclusão que o rapaz arrebenta o telefone, era o único que sobrava no bairro, a mãe passou mal e ele agora está com o telefone na mão e não pode chamar. Tereza Jardim, Cineminha Lambi Lambi do Flávio Nascimento, isso mesmo, Tereza, Cineminha Lambi Lambi, com textos de Brecht, com textos do Brecht. Quem mais que o Flávio colocava no Cineminha? De vários autores, né? Eu esqueci agora, é tanta coisa que eu até me esqueci. Mas isso mesmo, ele teatralizava naquele cineminha dele, que era uma caixinha de madeira ou de sapato, onde ele passava as historinhas e as pessoas tinham que olhar no buraco e ele ia contando as histórias. Então é muito importante também que não havia só teatro, poesia, havia também os contadores de história na praça. Contadores. André Caldeira, pergunta do André: você acha que o momento atual da poesia carioca assemelha-se ao movimento dos anos 80, em volume ou formato? André, olha, respondendo à tua pergunta, na década de 80 tinha muito mais eventos a céu aberto. Hoje em dia a gente não faz tanto evento a céu aberto. Isso era muito importante, sabia? Isso, Tereza Jardim, poemas dos alunos do Flávio, isso mesmo. Então, André, havia muito evento a céu aberto. O próprio Pólen nasceu a céu aberto, ali na Pedra do Leme, né? Com a missão e a vontade, o objetivo o mesmo objetivo dos poetas dos anos 80. O Pólen nasceu, chamar as pessoas para gostar de poesia, né? Por isso que a gente foi ali para a rua. O Pólen nasceu na rua, mas hoje em dia o Pólen é em recinto fechado. O próprio Pelada Poética do Tornag, lá na quarta-feira, lá no quiosque, mesmo sendo aberto o quiosque, as pessoas encaram como sendo um evento fechado. O importante mesmo é que a gente conseguisse fazer no meio de uma praça algum tipo de evento, André, para que a gente possa atingir um público bem mais geral do que aquele que a gente atinge num recinto fechado. Então eu vejo muitos eventos de recinto fechado, André. E os poetas dos anos 80, eles criticavam bastante os poemas, que havia muitos recintos fechados na época, o Botanique, no Jardim Botânico, o Avatar, também outro bar que recebia os poetas. Houve o Carlos Alberto Messi de Pereira,
ele vai falar aqui numa coisa chamada o boom dos anos 80, o boom poético dos anos 80. Houve realmente um boom poético, né? Saiu poeta de todos os cantos, né? De todos os lugares saíam poetas aos borbotões. E não só saíam, André, mas com esses movimentos nas praças, as pessoas se sentiram, está acontecendo, souberam, elas puderam se organizar melhor e eram polos de agregadores. As praças, os lugares públicos acabaram se tornando pontos de encontro de poetas. E quem estava passando, por exemplo, você, imagina você, se você não conhecesse o meio poético carioca, se você passasse pela Cinelândia, você acabava sabendo que existia muita gente igual a você que escrevia dentro de casa, no quarto fechado, mas que ia falar com outros, quer dizer, encontrar outros doidos que nem você, né? Então você pensava assim, pô, eu não sou o único doido a escrever poema sozinho em casa, no meu quarto. Existe um sarau, André, que você conhece muito bem, eu acho que você já foi lá no Meia, que já tem 26 anos de idade, ano que vem vai para 27 anos, nasceu em 1993, que chama-se Poeta Saia da Gaveta. E o Poeta Saia da Gaveta é um dos mais antigos saraus, e ele vem dessa tradição de estimular as pessoas a escreverem. Daí o nome, né? Poeta Saia da Gaveta. E ali, o Feira de Poesia Independente e da Cinelândia e o Passa na Praça e outros movimentos, Poesia na Barca, Poesia na Praia, eram movimentos que eram estimuladores para que novos artistas surgissem. Não é à toa que a APERJ vai surgir em 89, André. Não é à toa que muitas associações vão surgir para organizar essa massa de poetas que não só surgem nos anos 80, não só poetas que também vêm dos anos 70, de uma tradição longa de poesia. O próprio Douglas Carrara foi um poeta que escrevia desde os anos 50, 60. Então, existia muita gente que vinha para os 80 como poetas já maduros, já de longa tradição de frequentar e escrever poesia, mas ali os 80 também apareceram pessoas que começaram a escrever a partir do momento que viram o movimento na praça e nas ruas. E nos bares fechados também, recintos fechados. Então a gente vai perceber, daí o Carlos Alberto Messer, professor, vai dizer, houve um boom poético, estouro, nos anos 80 devido a isso, justamente porque houve uma melhor, e isso os anos 70 não tinham, uma melhor possibilidade de agregação de pessoas. Você vê que na ditadura militar já era mais difícil você fazer um encontro na praça com uma multidão de pessoas, né? Imagine você por que era tão difícil, né? Por que era tão difícil? Né? A gente, num momento em que há uma ditadura militar, um agrupamento de pessoas é muito estranho, né? André Caldeira, sim, o PSG foi o primeiro sarau que eu participei. Tá vendo, André? E o meu primeiro sarau também, foi ali que eu saí da gaveta também. Porque eu escrevo desde os 16 anos, André. E nem imaginava que tivesse movimento poético. Eu só vim a descobrir que havia movimento poético com o Poeta Saia da Gaveta, que um amigo na época meu me disse. Então, assim, quando a poesia deu as caras nas ruas, ela fez com que as pessoas entendessem que no Rio de Janeiro havia um movimento literário. Então eu, por exemplo, que escrevia desde os 16 anos, comecei ao mesmo tempo como letrista e poeta, escrevia letra para uma banda de rock e ao mesmo tempo escrevia poemas quando a banda não estava em atividade, porque tinha assim alguns hiatos entre uma banda e outra. Continuava a escrever o que vinha dentro de mim, né? Nos meus sentimentos, das minhas emoções, das minhas percepções de mundo. Tenho até hoje os cadernos daquela época. Então foi um período assim, de 16, digamos, aos 26 anos, 30 anos, eu desconhecia completamente o movimento poético. Agora, e se o movimento poético não tivesse saído das ruas? Então, respondendo aquela tua pergunta, André, aí eu reverto numa outra pergunta. Pensa bem, e se hoje em dia nós voltássemos a fazer vários e vários e vários e vários eventos nas praças? Eu acho que a gente multiplicaria muito mais o número de poetas, que já não é pouca coisa, né? O que favorece, André, muito o surgimento de poetas
a multiplicação, a quantidade também que é grande no Rio de Janeiro, é a internet. A internet foi um polo de agregar poetas. Muita gente começou a jogar poesia, eu mesmo comecei a jogar meus textos primeiro na internet. E foi na internet que me disseram, e fora aquele meu amigo que falou que tinha um PSG, muita gente na internet dizia, olha, tem movimento aí no Rio de Janeiro. O pessoal falava, eu não entendo você, uma baiana amiga minha, a Lu Oliveira, até hoje minha amiga, ela chegava e dizia assim, poxa, se eu morasse no Rio de Janeiro eu estava feliz, porque tem sarau adoidado aí, você não sabe não que existe um movimento forte de poesia no Rio de Janeiro? Eu falei para ela, ainda era na época do Orkut, eu falei para ela, não estou sabendo de nada, e foi ela que me indicou os vários saraus. Então a internet passou a ser um polo de demonstração de poesia, de propagação, de troca de poesia, troca de textos, conhecimento de novos poetas. As pessoas se encorajaram a escrever e jogar, assim como se encorajaram também a falar um monte de bobagens na internet, as pessoas também se encorajaram a escrever ou pegar seus escritos e tacar na internet, fazer blogs, né? Teve uma época que blog, hoje está um pouco parado, mas teve uma época que tudo era blog, né? Pô, você não tem seu blog? O pessoal cobrava a gente. Ô Marcelo, mas onde é que estão teus poemas? Eu quero te ler e não sei onde vou te ler. Você tem livro lançado? Você tem algum blog? Então a internet, André, ajudou muito nesse sentido da propagação, da multiplicação dos poetas. Tomando um pouco para si o papel que era da popularização da poesia lá com aqueles poetas da praça. Será que eu te respondi a tua pergunta, André? Mas eu vejo semelhanças, sim, sobras daquele momento dos 80, mas acho que nós deveríamos estar mais nas ruas, fazendo eventos nas ruas. Acho que a gente faz muito evento em recinto fechado. E as críticas de muitos desses poetas dessa época era porque a poesia não está... Olha aqui, tinha sarau aberto na rua, evento aberto, mas por que não estava mais nas ruas? Gente, olha aqui, eu não mostrei para vocês, a antologia Arte Pornô. Arte Pornô dos anos 80 é outro movimento poético dos 80, coletivo, e um movimento muito importante porque era uma espécie de vanguarda, uma continuação das vanguardas, só que utilizando o palavrão, a pornografia, o erotismo, toda a linguagem, qualquer linguagem erótica ou pornográfica como uma transgressão na linguagem, uma transgressão nos assim, uma quebra da caretice, né? Uma quebra dos costumes moralistas e moralizadores. O movimento pornô só tem um texto acadêmico, se vocês forem colocar no Google, procurar na internet, que é do próprio Eduardo Kac, que hoje em dia é professor universitário e foi um dos cabeças do movimento. Só tem um texto da poesia pornô. E o movimento pornô é riquíssimo. Só o movimento pornô já dá uma dissertação de mestrado. Ou uma tese de doutorado. Então, gente, a gente precisa de mais. É uma coisa que eu venho batendo nessa tecla. A gente precisa de escrever mais sobre os anos 80, precisa estudar mais os anos 80. Tem muita gente ainda viva dos anos 80. Precisamos descobrir o trabalho desse pessoal dos anos 80, é um trabalho riquíssimo. A universidade está se abrindo, ainda mais a UERJ, a UFRJ, as universidades que têm tradição de apoiar movimentos políticos, libertários, movimentos políticos de minorias, as ditas minorias, né? Enfim, é importante que nesse momento a gente, quando vai escolher um tema para nossa dissertação de mestrado ou tese de doutoramento, é importante se escolher o mais original possível, e essa época carece de narrativa, porque a narrativa, volta ao que eu falei no início do vídeo, a narrativa que predomina, falsa narrativa ou narrativa, vamos dizer assim, incorreta, é dizer que a poesia dos anos 80 é uma poesia plural, porém que o grande poeta da época, que o grande perfil de poeta da época é o poeta culto, preparado, professor universitário. E a gente vê que não é nada disso. Os anos 80
Tinha muita poesia de rua, muita poesia democratizante. Então, cadê? Que negócio é esse? É preciso que a crítica literária seja reescrita. E isso é papel dos estudantes de pós-graduação, os estudantes universitários. Vera Maria Sarris, Leila Miklos tem um poema, chama-se Íntimo, e eu fiz uma paráfrase dele. Muito bem, Vera, você é fantástica. Deixa eu ver aqui. Maria Cecília Costa Junqueira. Marcelo, uma observação. Não é qualquer pessoa que é capaz de decorar poemas. Para isso é preciso ter um dom de ator, teatralidade. Acho que também é válido a leitura do poema, sem falar no sentimento e no voo íntimo da leitura silenciosa. Sim, mas a leitura silenciosa não é democratizante, Cecília. Se você for ver, vamos tocar nesse assunto. Esse assunto que você tocou é muito importante. Essa tua participação foi muito importante. Quando você, percebam vocês todos, quando você passa o texto do livro, o texto impresso para a voz, você acaba sendo provocativo. Você provoca coisas nas pessoas, emoções, indignações. Você convida quem está te assistindo a entrar na tua sintonia. Ou não, ou te contestar, ou achar que você fez uma péssima performance. Sabe? Então a plateia nunca fica imune. Se foi mal interpretado, se foi mal lido, pelo menos você pega um livro, você lê, mas lê mal, sempre vai gerar insatisfação, vai gerar que o cara não leu bem, isso aqui. Você mexe com a plateia de alguma forma, ou para o bom caminho ou para o mau caminho. Então, por que no nosso tempo, ali nas escolas, se estimulava tanto a leitura silenciosa? Porque a leitura silenciosa é uma leitura solitária. Os poetas dos anos 80 queriam a leitura em voz alta, queriam a teatralidade, queriam a explosão do texto na voz, no corpo, na teatralidade, porque isso democratizava, isso mexia, isso abria o debate com a plateia. Não é à toa que o Passa na Praça, eles faziam esquetes teatrais costurando os poemas deles, e eles faziam temas assim, o corno, que ia matar a mulher porque traiu ele. E aí o público se metia nas histórias, falava, não vai matar ela não. E aí falava-se um poema. Aí se jogava o questionamento sobre a violência doméstica, sobre a agressão, sobre essa coisa que até hoje tem, né? Latina, machista, de bater na mulher. Então todos esses debates sobre racismo eram levados para as praças na forma dessa costura de poemas. Havia um texto todo costurado de poemas, e eles iam contando, iam definindo uma narrativa, e eles definiam temas. Por exemplo, quem descobriu o Brasil? E aí eles falavam poemas sobre o Brasil deles, e eles, ao mesmo tempo, questionavam nas praças as pessoas sobre o momento, sobre o que estava acontecendo, sobre o Sarney. Aí o poeta falava poemas vestido com o bigodão do Sarney. Então, quando você traz a leitura para o corpo, para a voz, você estiga as pessoas. Não passa mais a ser uma leitura solitária. Os governos autoritários, os governos autoritários, eles desejam a leitura silenciosa, que é boa também. Eu gosto, acho maravilhoso a solidão para ler, para curtir um livro, adoro. É importante. E os poetas dos anos 80 diziam, não, o texto no livro se eterniza. Isso é indiscutível, eles diziam. Porém, é importante também muito dizer o texto. Dizer o texto por quê? Porque você sacode as pessoas. Por exemplo, quando eu falei o meu pai do Ivan Junqueira, você viu como é que foi que as pessoas reagiram? As pessoas vieram me abraçar, as pessoas me falaram, meu Deus, você falou de um jeito que eu quase chorei. Eu mesmo chorei dizendo o poema. Então, quando você teatraliza, você mexe, você desestabiliza a plateia. Ou para um lado ou para outro. Ou para dizer que você foi uma porcaria falando, aí nem te falam, né? Procuram ficar calados. Ou batem palma euforicamente. Então, o texto ele sacode, o texto democratiza, o texto joga minhocas na cabeça, joga questionamentos, joga indagações. O texto falado, teatralizado, ele atinge as pessoas de uma forma que a leitura silenciosa vai atingir, mas muitas das vezes não. Né? Então, como eles queriam
uma democratização, não só política brasileira, mas uma democratização do conhecimento, do saber e dos debates que os poemas traziam, falar sem o livro era importantíssimo. Porque, por exemplo, aquele texto do Ivan, voltando ao texto do Ivan, o meu pai, quando eu falo ele, é uma coisa. Se eu der para alguém ler, lê esse poema aqui. É bacana, eles vão gostar. Eu gostei muito quando li. Vai ter uma força na leitura silenciosa, individual. Mas mais impactante, às vezes, é uma interpretação teatralizada. Não que precise ser. Tanto é que a minha luta no início, lá quando eu comecei no meio poético, era assim: eu não quero decorar, é um direito meu, liberdade, acima de tudo. É a minha liberdade não querer. Então acho bacana a pessoa ter a liberdade de ou ler no livro. E hoje em dia, para mim, olha, quer ler, pode ler, quer interpretar, interprete, cada um dentro do seu cada um, da sua verdade, sabe? Eu não estou defendendo aqui somente a teatralização e do decorar o poema. Mas estou dizendo para você que a estratégia que eles levavam para a praça, porque imagina você chega no meio da praça, abre um livro e começa a ler. Quem é que vai se interessar por esse tipo de coisa? Agora, se o poeta chega que nem o Flávio Nascimento tocando um pandeiro, olha minha gente, vamos fazer aqui uma roda, parará, e convidando as pessoas, envolvendo o público, seduzindo o tempo inteiro, é outra coisa, né? É outra coisa, se você envolve o público, se você grita. Os poetas dessa época, hoje em dia no sarau, quando chega um poeta e começa a falar assim para mim, Marcelo, não quero microfone, e começa a dar gritos, falar poemas gritando, não sei o que, pode contar que esse poeta é um poeta dos anos 80. Eu vejo logo quem é poeta dos anos 80, que são poetas muito exacerbados, e poetas que querem teatralizar, e levam para o dramático mesmo, enfim. Será que eu respondi a tua pergunta? Mas foi uma pergunta muito importante, porque faz parte mesmo do processo de quebrar um autoritário. Se você for no Paulo Freire, ele vai falar que a leitura silenciosa é boa e tudo, mas é importante para uma educação libertadora a leitura em grupo. Nós lermos, passarmos, como algumas professoras nossas faziam, ou na própria universidade às vezes fazem, cada um lê um parágrafo. Isso prende a atenção, que é uma coisa. Você fica ali atento até chegar a tua hora de ler o teu parágrafo. Então, quando você coloca também as carteiras na universidade, umas de frente para outras, você quebra a estrutura autoritária também. Porque você sabe que escola e autoritarismo, a nossa escola brasileira tem uma longa tradição de estruturação autoritária, né? O Brasil é um país autoritário, um país que nasceu fascista, né? E a gente fez com os índios foi puro fascismo, matar, invadir, impor situações. O Brasil, ao longo da história inteira dele, existem inúmeros episódios fascistas, né? Mais perguntas? Gente, vocês estão com cada pergunta maravilhosa, hein? Cada participação de vocês, assim, eu fico extasiado. Muito obrigado mesmo por vocês estarem participando. Olha, outro livro importantíssimo, que é a Universidade... Ih, meu Jesus, agora aqui. A Universalidade da CEL. CEL era a casa do estudante universitário. A CEL é outro capítulo importantíssimo na poesia dos anos 80. Era uma casa que abrigava poetas, era o FRJ, era ali na UFRJ, que hoje em dia chama-se Fórum... Esqueci o nome lá, peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Nome atual, né? Que não é mais CEL, não é mais Casa do Estudante Universitário, não. Eu esqueci lá o espaço, como é que agora chama. Não lembro mesmo. Mas esse livro está à venda, gente. Tem bastante livro lá para vender, lá com o pessoal do Balcão Poético. Eu vou lançar também livro lá em novembro, no Balcão Poético. Adoro o pessoal do Balcão Poético. O Balcão Poético é tudo o que eu queria que o Pólen fosse. O último Balcão Poético que eu fui, caramba, tinha pessoal das comunidades, favela, gente classe média, gente rica, criança, idoso, das mais variadas idades, pessoas de meia idade, jovens, tinha rap, tinha música, meu Deus,
o que o balcão poético hoje faz e o que fazia na década de 80 é fantástico. Eu queria que o Pólen fosse assim, sabe? Uma coisa que eu amo e que eu queria muito que o Pólen fosse, a maioria das vezes eu não consigo, é multiculturalista. Tento, algumas vezes consigo, outras vezes não consigo, sabe? O multiculturalismo. Que tenha idosos, que tenham jovens, que tenham pessoas de meia idade, sabe? É fantástico, o público, sabe, variadíssimo. E eles conseguem agrupar aquilo tudo no mesmo espaço e as pessoas irmanadas através da arte. Cara, lindo, lindo. O trabalho do Balcão Poético até hoje, eles voltaram, né? Depois de um tempasso parados, eles voltaram. Assim como Passa na Praça tá doido para voltar e eu tô só botando pilha. Gente, vocês precisam voltar, os tempos estão fechando. Ao contrário dos anos 80, que a gente tinha uma abertura política, agora a gente está tendo um fechamento político. Vocês precisam ir para as praças, provocar as pessoas, fazer aquilo que vocês faziam. Aí os rapazes estão excitadíssimos para fazerem pelo menos de 6 em 6 meses um Passa na Praça. A gente precisa muito de saraus a céu aberto hoje em dia, gente. Muito. Muito mesmo. Ano que vem a Feira de Poesia Independente na Cinelândia faz 40 anos, né? A gente não pode deixar essa data passar em branco. A gente precisa fazer uma grande feira de poesia nos 2000, ali, 2010, ali depois de 40 anos ali, voltar a fazer ali. Eu estou querendo muito fazer esse projeto andar para frente. Maria Delmont, não gosto de ler poesia. Mas tem os brancos. Mas, sem dúvida, interpretar aquilo que foi escrito é dar vida ao texto. E sim. E vocês já viram outra coisa? Tem vezes que o texto é bem ruim, mas o bom ator faz o texto ficar bom. Eu já vi poemas ruins que não se sustentam como poesia boa, poesia bem feita no livro. Se você for ler, não é legal. Mas quando tem um bom ator interpretando, fica outra coisa. Para você ver como a voz é importante. E ela engana também, né? A performance vocal ela engana. Gente, outro livro importantíssimo. Nuvem Cigana, Poesia e Delírio no Rio de Janeiro dos anos 70. A Nuvem Cigana eu classifico como o primeiro coletivo, no fim dos anos 70, o primeiro coletivo que se reuniu para escrever poesia juntos, para falar poemas juntos, para promover sarau juntos, para publicar revistas juntos. É essa primeira coletivização poética. É o primeiro coletivo poético que se desdobra em várias funções. Isso depois dos anos 80 vai ter bastante. O Teatrote, eu dei como exemplo no início do vídeo, também era um grupo teatral, mas de poetas que falavam poemas, mas que faziam teatro, mas que ao mesmo tempo publicavam poetas, faziam antologias, ou seja, que eram multi-artistas, eram múltiplos em atividades, mas faziam várias coisas dentro do grupo. Não era só um grupo de poetas, era um grupo de poetas, editores, de atores também. Outro livro importante, Uma História à Margem do Chacal, que é a autobiografia do Chacal. Ele vai dizer que em 1975 foi ele o primeiro a dizer poemas na rua, no meio de um bloco carnavalesco. Até hoje o Chacal é muito ligado com blocos de carnaval, com carnaval. O Banga La Fumenga, por exemplo, ele diz que foi um dos fundadores do Banga La Fumenga e diz que, se não me engano, o nome do Banga La Fumenga foi ele que pensou, que criou, que deu o nome, né? O Monobloco também, ele tem participação no Monobloco, o Chacal. E ele disse que em 75, a bateria parou um pouco de tocar, ele começou a gritar no meio da multidão poemas e fez maior sucesso. Então ele seria digamos, segundo ele, na biografia dele, um pioneiro nessa arte de praça, essa poesia que eu chamo de poesia popular brasileira. Muito bem. Eu acho que eu vou dar por encerrado aqui o vídeo já deve estar longo, a beça. Mas antes de encerrar, convidar mais uma vez vocês. Dia 18, vem aí. Dia 18 é quarta-feira, um dia antes do Pólen. Na quinta tem Pólen. Pólen
que é especialíssimo, vai ser um pólen histórico, Girl Power. Pólen Girl Power, nós vamos falar da questão da mulher na contemporaneidade. Nós vamos convidar poetas de Laura Esteves e Silvia Grabois, que são poetas e ativistas políticas de anos, né? A Silvinha está com 83 anos, 84, 86, não sei bem quantos anos ela está, mas já é uma octogenária. A própria Laura Esteves, em plena atividade com Poesia Simplesmente, com 81 anos. Toda terça-feira vocês veem aí fotos, eu lá no Poesia Simplesmente, e a Laurinha super animada, movendo aquele pessoal junto com um grupo querido lá deles, que é o Jorge Ventura. São 6, né? Jorge Ventura, Delaine Brasil, Zé Maria, aliás, José Manuel, melhor dizendo, não posso esquecer que ele é meu queridão, Ângela Carrocino, o nosso Silvio Ribeiro de Castro, que é um querido do coração, enfim, um dos maiores saraus do Rio de Janeiro, é o Poesia Simplesmente, lá no Glaucio Gil, no Teatro Glaucio Gil. Depois do Teatro Glaucio Gil, fatalmente irei no Corujão da Poesia do meu querido João do Corujão, sarau também que eu respeito muito, que eu adoro. Mas quinta-feira tem pólen, minha gente. Pólen com mulheres de várias faixas etárias se apresentando, cantando, falando da mulher, falando da questão da mulher, da luta da mulher ao longo do tempo, né? Laura e a Silvinha Grabois vão falar sobre as primeiras lutas aqui no Brasil, a luta de gênero, né? de igualdade de direitos, né? Da mulher. Vai ser um pólen inesquecível. Nós temos várias atrações fantásticas no pólen e eu não perderia de jeito nenhum. Porém, um dia antes, nós vamos ter Rotas e Rostos estreando, sendo lançado meu livro, onde tem textos vários, né? Eu fiz vários vídeos para vocês com Paulo Leminski. Então tem texto sobre Paulo Leminski, tem texto sobre a poesia brasileira dos anos 50 e 60, o panorama, e 70. Então eu diria que é um livro completinho para quem quiser saber sobre a poesia dos anos 50, 60, 70 e 80. Então tem 2 artigos, vocês vão deitar e rolar. Eu considero, por enquanto, na área de ensaio, o meu melhor livro já lançado, tá? Foi super caprichado, sofreu várias e várias correções, eu sempre faço muitas, e tá, além de cheirinho de livro que eu adoro, está maravilhoso o conteúdo desse livro. Dia 18, na UBE, a União Brasileira dos Escritores fica ali na Avenida General Justo, 171, segundo andar, lá no centro do Rio de Janeiro, pertinho do Castelo, pertinho do Aeroporto Santos Dumont, pertinho da Santa Casa de Misericórdia. E estou esperando todos vocês, meus amigos, das 16 às 18h30. Foi um grande prazer falar com vocês hoje. Muito gostoso mesmo. E a gente se encontra lá para a gente conversar mais sobre poesia e para vocês adquirirem essa obra que eu digo para vocês que vai ficar na estante de vocês como uma obra de consulta e de estudos. Tá bom, queridos? Um grande abraço, uma linda noite de segunda-feira para vocês. A semana só está começando e a gente vai ter uma semana de grandes emoções. Beijos, abraços, tudo de bom, queridos. Linda semana para todos vocês.